Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast Pode Latir, Pode Miar. E hoje eu vou falar para vocês que a gente pode se sentir muito seguro, muito confortável, porque nós vamos falar de plano de saúde para pets. Você já tem um plano de saúde para pets? Se você não tem ainda, vou te dar uma dica excelente. Estou aqui com meu amigo Rodrigo lá de Recife, né, Rodrigo? Rodrigo veio trazer para a gente aqui coisas importantes sobre plano de saúde e principalmente sobre o plano de saúde Care. O Rodrigo é meu amigo, ele é fundador, é CEO do plano de saúde Care e ele vai trazer muita novidade para a gente. Fica atento que a gente vai conversar muito sobre isso hoje. E Rodrigo, seja bem-vindo, muito obrigado por você ter aceitado falar com a gente e fala aí, apresenta aí, fala quem é você para o pessoal. Eu que agradeço, doutor Hélio, é uma satisfação, né? Você que já é parceiro da Care há algum tempo na sua clínica, então foi um prazer. Quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes em estar aqui para a gente bater um papo enriquecedor. Legal, Rodrigo. E Rodrigo, me fala aí, como surgiu essa ideia de você montar esse plano? Da onde você veio de outras, vamos dizer assim, você tinha outros negócios antes, ou você já era da área? Conta pra gente como que surgiu aí a Care. Então, doutor, em 2019, eu comprei, né, adquiri uma pet para minha filha, uma Lulu. E aí, como pai de pet, marinheiro de primeira viagem, a gente precisou de um atendimento. Então, ela vomitou e a gente ficou desesperado, levou até uma clínica. E na clínica do meu amigo, precisou fazer vários exames para poder diagnosticar. E no final, aquela conta grande, né? Sim. Então, depois disso, a gente começou a pensar o que é que a gente poderia fazer para mudar isso. Foi quando a gente teve a ideia de construir um plano de saúde pet. E a gente estudou bastante, né? E construímos a Care, que desde 2019 está aí no mercado fazendo história. Puxa vida, desde 2019? Desde 2019, já estamos há 6 anos no mercado. Isso. E começou em Recife? Isso, a Care iniciou em Recife, eu sou de Recife, e Recife é a nossa matriz, né? Mas já estamos além de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia e Belém do Pará. E desde 2025 estamos em São Paulo, né? Legal. Já contamos com mais de 700 clínicas credenciadas e um planejamento estratégico de chegar a 1.000 clínicas esse ano. Puxa vida, só isso está falando da cidade de São Paulo. Não. Essas 1.000. Não, em São Paulo a gente está com um pouco mais de 400 clínicas credenciadas. Ah, perfeito. E em plena expansão. Em já vai para a plena expansão, região. isso. Campinas, você falou Campinas também, né? Isso. Em São Paulo, a gente iniciou um planejamento estratégico no início de 2025 e a nossa meta era credenciar 200 clínicas na capital. Correto. Quando a gente terminou o nosso processo, né, a nossa primeira etapa do planejamento, a gente descobriu que estava com mais de 300 clínicas credenciadas e em 40 municípios. Então a gente está na Baixada Santista, ABC, Guarulhos, Suzano, no interior, Sorocaba, são 40 municípios em São Paulo. Que legal. Rodrigo, e na época aí da Lulu, tudo é culpa dela, né? Tudo é culpa dela. Qual dela. é o nome da Sami. Sami. Quando você levou a Sami para a clínica, na época, você sabia alguma coisa sobre plano de saúde? Tinha na região ali alguma oferta de plano de saúde ou não? Não existia plano de saúde na nossa região naquela época, né? Aí foi quando a gente teve aquele insight, eu falo que é propósito de Deus. A gente teve aquela vontade, começou a estudar, começou a pesquisar, viu que já existia algo parecido, né? Naquela época existia aqueles planos locais, planos que eram construídos para atender na própria clínica, né? E estudamos bastante, o mercado no Sudeste, o mercado no Sul, e aí desenvolvemos o nosso produto, né? Que é um produto diferenciado, um produto que entrega tudo que há de melhor no ramo do plano de saúde pet. Cães e gatos, a princípio. Cães e gatos. Apenas cães e gatos. Apenas cães e é gatos. Até engraçado, viu, doutor? Que o pessoal liga lá querendo fazer de coelho, de cobra, de tartaruga, mas por enquanto é só cão e gato. Cães e gatos, né? Isso. Legal. É os que mais tem. Apesar que, assim,
Está crescendo muito essa parte de animais silvestres, né? Sabe que hoje, se a gente pensar em quantidade de animais silvestres, primeiro veio os cães, depois veio os silvestres, aí veio o gato. Silvestre tem muito, né? Pássaros, coelho, está crescendo muito. Isso. Quem sabe um dia, né? A Care também começa a atender aí os silvestres também, né? É isso aí, a gente sabe que são quase 150 milhões de pets, né, no Brasil, e a gente tem estudado bastante essas estatísticas e sabe que tem aproximadamente aí uns 40 milhões de silvestres, né, de animais não convencionais. Olha só, é fantástico, né? Gigantesco. Gigante. E cada vez aumentando mais, né? Isso, cada vez aumentando mais, né? São várias espécies, né? Tem outro dia, visitando uma clínica em São Paulo, eu vi uma galinha internada, recebendo tudo. Achei engraçado, né? Filmei na hora. Muito eu, como moro ali na Serra, então às vezes as pessoas me chamam para atender uns bichos assim também. Ganso, tem um condomínio lá que tem vários gansos, uns patos, fica no lago. E às vezes algum acontece de ficar doente, lá eles me chamam. Já internei também um ganso lá, já na clínica também, né? Às vezes tem que internar. Galinha, a gente acha engraçado, é diferente, mas ao mesmo tempo é uma coisa que está cada vez mais comum. Sim, sim. Porque assim, animais, hoje em dia, vamos pensar assim, você está na sua casa. Muitas pessoas moram sozinhos às vezes hoje. Trabalha, fica o dia inteiro fora, aí você quer ter um animal. Eu falei, que animal que eu vou ter? Eu vou ter um cachorro, mas o cachorro, ele quer muito a sua presença. Aí eu fico o dia inteiro fora. Um gato, mas o gato também se precisa da presença. Aí o cara fala assim, vou ter uma cobra. E a cobra fica lá, ela não fica né, exigindo a minha presença, não faz barulho, fica de boa. Então, está mudando bastante também, né, essa perspectiva de ter um animal. Se eu quero ter um animal, mas qual animal se adequa à minha vida, né? Se adapta, né, à situação. Muito legal. Legal. E, Rodrigo, quais as vantagens de ter um plano PET? Então, doutor, o plano de saúde PET, ele está ali para auxiliar você no cuidado do PET desde o início da vida dele, né, até a vida longa. Então, a gente fala muito que o plano de saúde PET tem aumentado até a longevidade dos pets, viu? Pets que morriam com 12, 13, 14 anos, hoje chegam a viver 20 anos de idade por conta do cuidado preventivo. Então, o plano de saúde é muito importante para a gente cuidar preventivamente, né, com consultas, exames periódicos. A gente sabe que todo pet precisa castrar, então você fazer a cirurgia quando tem que ser feito. A gente sabe da limpeza de tártaro, né, da tartarectomia ali que precisa ser feita no pet. Então, o plano cobre todo esse serviço. Então, é muito importante você ter o plano de saúde do pet para que ele tenha uma vida tranquila. E o melhor de tudo, viu? Sem você precisar desembolsar mais nada a não ser aquela mensalidade que você já paga todo mês. A Care, então, ela é bem ampla na cobertura. Você tem cirurgias, você tem as consultas, você tem as vacinas, os exames, especialistas também, tem tudo. Tudo. A Care se adapta a qualquer tutor. Temos planos de R$ 29,90 até um plano mais completo com cobertura até internacional. Certo. Perfeito, muito legal. E deixa eu perguntar uma coisa. Para contratar um plano da Care, como que eu faço? É difícil? Dá para fazer pela internet, celular? Como que é feito? O que o tutor tem que fazer para contratar um plano? Doutor, é muito fácil contratar, né? É só entrar nas nossas redes sociais ou procurar um corretor amigo que trabalhe com a Care, que é muito simples. A gente só vai precisar dos dados do tutor para cadastro e dos dados do pet. Nome, telefone do tutor e endereço. E do pet a gente só precisa ali da data de nascimento dele, da raça e do nome dele. Tá. Precisa possuir um microchip. Um microchip para rastreamento ou não? Não, a Care ela tem um propósito de desburocratizar. Então a gente não necessita que o pet seja microchipado, né? Tá. Apenas uma foto do pet, né? Para poder a gente identificar na carteirinha digital e no aplicativo. Faz uma carteirinha digital para ele com uma foto. Isso é suficiente. Aí tem os dados. Aí tem todos os dados dele, vai ter a foto dele. E quando ele chega para atendimento na clínica, é só falar o número da carteirinha que o pessoal da clínica lá no atendimento já vai visualizar que trata-se do mesmo pet. Tá.
vocês atendem clínicas, né? Sim. Hospitais 24 horas e banhos. Tem alguma coisa para banhos também no plano? Não, aqui é um plano de saúde, né? Então é voltado 100% para a parte de cuidado da saúde. Né? Banho a gente não tem. E a rede credenciada da Care, né, tem desde volantes, especialistas, laboratórios, clínicas, como também hospitais 24 horas. Perfeito. Rodrigo, e é fácil falar com a Care? Por exemplo, eu contratei o plano, tenho alguma dúvida, quero esclarecer uma dúvida, como que eu faço? Você nem paga para falar com a Care, porque a Care tem um 0800. Perfeito. E tanto você pode falar por ligação como WhatsApp, que a gente vai ter gente de plantão em horário comercial para estar dando todo o suporte. Tá. E fala com o humano, não é aquele negócio de se ligar às vezes e você ter um robô ali pedindo para você digitar milhões de coisas. Pois é, fala com o humano, viu? Fala com o humano, totalmente humanizado. Isso é uma grande diferença, né? Porque às vezes você vai ligar para um banco. Hoje em dia quase tudo, né? Você liga, aí tá lá. Aparece um menu para você digitar. Digite 1 para fazer tal coisa, 2 para fazer tal coisa. Aí você digita, aí você, no final tem que voltar no menu de novo, porque você não conseguiu completar. Na Care, Não, você consegue falar com o humano. Isso, não é só venda, né? A Care se preocupa mais com pós-venda do que com a própria venda. Então a gente tenta dar um atendimento de excelência. Existe sim os bots para tentar direcionar para a pessoa certa, né? Se é um financeiro, às vezes você está precisando apenas de um boleto porque não conseguiu entrar no aplicativo para tirar, então a gente tem todo aquele bot que facilita o atendimento mais rápido. Mas assim que você precisar tirar qualquer dúvida ou falar com qualquer pessoa do nosso atendimento, a gente já direciona para o suporte e o atendimento é rápido, porque temos várias pessoas lá para atender. Legal. E você falou que vocês começaram em 2019, né? 2019. Em Recife. E em São Paulo, há quanto tempo vocês estão? Em 2019 a gente começou no início de 2025, né? Então completamos um pouco mais de um ano, né? E graças a Deus crescendo cada vez mais. Certo. E já tem uma rede de atendimento, né? Eu mesmo na minha clínica já fiz atendimentos da Care, né? Como que está sendo essa experiência para vocês aqui em São Paulo? A visão do pessoal, como que está sendo isso? É isso, é uma satisfação, né, doutor Hélio? A gente via São Paulo, por mais que tenha uma cultura referente a plano de saúde PET, existia uma carência de um plano sem coparticipação. Então, o pessoal estava gritando por isso, estavam pedindo. Então, foi muito receptivo a Care para entrar no mercado, desde os prestadores de serviços veterinários como o senhor, né, colegas, como também aos próprios clientes. Porque as pessoas não aguentam mais ter que estar pagando tudo quando precisa de um atendimento. Então, com a Care, você não precisa pagar mais nada. A Care quer desburocratizar todo o processo. Sim. É você chegar numa clínica para atendimento, porque visualizou a clínica no aplicativo e você ser atendido sem burocracia nenhuma, sem precisar de leitor de microchip, sem precisar de demora para autorização, porque já está tudo liberado. A gente fala muito que o que a gente vende, a gente cobre. Então é isso. E os serviços você escolhe ali na hora que você está contratando. Por exemplo, você disse que tem várias modalidades do plano. Então eu escolho qual que eu quero, tem vários preços também, né? Isso. E ali já está destacado que eu vou ter de cobertura quando eu contrato o plano. Isso, a Care gosta de ser transparente. Então, a gente tem planos que cabem no bolso de qualquer tutor. Então, tem desde um plano básico que cobre R$ 29,90, que só vai cobrir vacina e consulta de teleatendimento. Tá. Esse é o mais básico. Esse é o mais básico, né? Eu garanto que eu vou levar o animal para tomar as vacinas e vou ter um teleatendimento. Eu não tenho uma consulta na clínica. Não. Nesse mais básico, não. Mas eu falo para o senhor que é um plano que, além de caber no bolso do tutor, os R$ 29,90, é muito bom para o tutor. Né? Tem muita vantagem, vale muito a pena. Porque se você faz uma conta hoje, quanto custa uma vacina de raiva? Um exemplo. Cento e quanto? 120, 120 reais, tá? Muito, 120, 150 reais. E uma vacina polivalente? Por aí também. Por aí, 150 reais, tá? Estamos falando de 300 reais de vacina. Sim. Por R$ 29,90 por mês, você já tem direito todo ano
essas duas vacinas essas duas obrigatórias. vacinas. Então já ficou de graça e você ainda tem um aplicativo com veterinário disponível 24 horas. Tem até uma história recente. Eu tive visitando uma clínica em Guarulhos e quando eu cheguei na clínica tinha um tutor que tinha acabado de adotar um pet. E aí eu ouvi quando ele perguntou à doutora qual a vacina era mais importante. Se era raiva ou polivalente. Certo. A doutora falou, como assim a mais importante? As duas são importantes. Sim. E na mesma hora, isso até me dói o coração, porque ele falou que não tinha condições de pagar as duas. Que escolher Só ia poder fazer uma nesse mês e depois iria fazer a outra. Então é para isso que a Care nasceu. Certo. É esse o propósito da Care. É fazer com que o pet receba aquilo que ele merece, aquilo que precisa para ele ter uma vida saudável. Para que o tutor possa fazer aquilo que o pet dele, o filho de 4 patas, precise. E para que o senhor veterinário também possa cuidar daquele pet como ele merece ser cuidado. Perfeito. Só fazendo um comentário, pessoal. Quando a gente fala de vacina, existem 2 vacinas que são obrigatórias, falando em cães, né? Que é a raiva, que é obrigatório para cão, e também para gato. E depois você tem a V10, que é obrigatório para cães, e a V4, V3 ou V5, que é obrigatório para os gatos, né? Então essas vacinas são obrigatórias porque são doenças, no caso da raiva é uma doença fatal, o animal contraindo uma vez ou duas ele morre, e as outras doenças também, o animal pode morrer, ou pode ter sequelas importantes, e também são doenças muito difíceis de tratar. Você trata, mas você tem sequelas, você tem problemas, né? No caso da raiva nem tem tratamento, uma vez que é diagnosticado, o animal vai morrer mesmo. Então essas vacinas são obrigatórias. Aí existem aquelas vacinas que são recomendadas, tá? Que são vacinas que ela não protege 100%, algumas não protegem 100%, mas são doenças que você evita também, e se o animal contrair, né, você vai ter mais facilidade para tratar, enfim, são vacinas recomendadas, gripe, por exemplo, giardia, essas vacinas assim. Tá? Mas essas duas que o Rodrigo comentou, no caso do cão, a V10 e a raiva, são vacinas obrigatórias. E no plano mais simples da Care, você tem a cobertura, né? Você tem a cobertura, você tem você contrata esse plano, é o plano mais simples, é o mais em conta também, e você vai conseguir ter um atendimento online e você vai conseguir ir numa clínica e fazer essas vacinas feitas por um veterinário. Por quê? Porque a vacina ela tem que ser feita por um veterinário. Por quê? Porque ele garante que a vacina foi estocada de forma correta, né? Foi adquirida por uma empresa idônea, então você vai ter essa segurança da vacina. Não adianta eu ir, por exemplo, numa casa de agricultura, como era antigamente, ir lá e tomar uma vacina, que não é uma vacina ética. Né? O que é vacina ética? Vacina ética é a vacina que é feita por um veterinário, numa clínica veterinária, tem lá o carimbo dele, a assinatura, o CRMV dele, para te dar garantia que você está cuidando bem do seu cão, tá bom? Então, fazendo esse adendo aqui, Rodrigo, para a pessoa entender, né, a importância de tomar essas vacinas, né, obrigatórias, sim, né? Sim. E a Care, no plano mais simples, já tem a cobertura. Isso. E depois, o que vem em seguida, assim, desses planos? Então, depois a gente tem um plano mais ambulatorial, né, que vai cobrir consulta já, clínica, vai cobrir exames. A gente fala muito, né, doutor? Os colegas falam que pet não fala, né? Então, o pet chega doente, ele não tem como falar o que está sentindo. Apenas a gente sabe que está doente. E para isso precisa fazer exames. E muitas vezes o tutor não tem condições de bancar esses exames. Então, depois do plano FAST, a Care vem com um plano clássico, que é um plano também de custo-benefício de R$ 79,90, que já passa a cobrir esses exames. Certo, né? Perfeito. E também é mais o produto, né, que além de caber no bolso do tutor, toda a conta que ele fizer, se ele for utilizar o plano como deve ser utilizado realmente para a prevenção do pet dele, ele vai ver que vale a pena. Porque se ele faz uma consulta com exame a cada 6 meses preventivamente, o plano já vai estar praticamente pago. Certo. Né? E que vai cobrir também as vacinas. Nesse caso, esse cobre as vacinas, cobre a consulta ali, isso, hemogramas, entre outros exames bioquímicos. Os bioquímicos também. Como também procedimentos ambulatoriais, tá? Uma sutura de pele, um curativo, entre outros. Tá.
raio-x, exames de imagem, nesse já não está. Exame de imagem já passa a ser o plano Plus. O plano Certo. Plus, ele custa a partir de R$ 139,90, né? E aí Que também cabe no bolso. bem demais, já vem com exame de imagem, castração, várias cirurgias, internação, né? A gente sabe que o processo de internação é um custo alto para o tutor, né? Sim. É assim, a gente fala um custo alto para o tutor porque também é um custo alto para a clínica, né, doutor? Com certeza. Você ter que manter lá um pet no hospital 24 horas com a pessoa cuidando, com toda a parte de higiene, medicamento, não é barato. Não é. Sim. É uma coisa muito boa, né? Essa possibilidade de ter esse plano, esse cuidado, porque como você disse, se você somar tudo, no final vai sair barato, né? Porque você vai pagar um valor que você já sabe o quanto é que você vai usar mensalmente, né? Sim. E você já sabe a cobertura que você tem. Porque realmente, quando você chega com um animal numa clínica sem plano, vamos imaginar, você chegou com o animal sofreu um acidente, eu preciso anestesiar o animal. Eu preciso de um anestesista. Sim. Né? Eu preciso dos fármacos, eu preciso do cirurgião que vai atender esse animal. Né? Ou chega com uma outra doença qualquer. Né? Você tem ali o clínico. Às vezes o clínico vai passar por um especialista. Então, o especialista já é mais caro também. O plano Plus, né, a partir de R$ 139,90 já cobre consulta com o especialista. Sim. Você sabe que pet tem doença dermatológica, né, tem problema de vista, né, ocular, então tem problema dermatológico, cardiológico, né? Todas as especialidades para o humano, hoje eu falo que o pet é igual ao humano. É igual. Tudo que o humano sente, o pet também sente. Sim. Né? É uma vida. E a Care tem essas especialidades também. Tem dermatologia, tem tudo. Oftalmo, tem também. Tudo. Cardiologia. E os exames cardiológicos cobre também? Os exames de Doppler, eletro. Tem algum plano que cobre? Sim. Tem também, né? A gente trata como exame de imagem, né? Eletrocardiograma, ecocardiograma. Já cobre também a partir do Plus, que a gente sabe que para ter a segurança do pet antes de uma cirurgia precisa estar fazendo, né? Como risco cirúrgico. Sim, com certeza. E aqui já cobre tudo. Hoje você castra um pet, acho que sem dúvida qualquer castração em qualquer clínica credenciada da Care, se for particular, você vai gastar mais de R$2.000. Então você hoje paga R$139 por mês e você já pode castrar, que todo pet precisa ser castrado, né, doutor? Assim, isso eu também vou fazer um comentário aqui. Tá. Né? A castração, sim, é importante. Você evita várias doenças, né? Quando você castra seu animal, seja ele macho, seja fêmea, né? Mas no último consenso sobre castração mudou algumas coisinhas. Tá? O que mudou? Você sabe que quando você castra o animal, você evita algumas doenças, mas você também pode gerar outras. Né? Então, eu tenho doenças que são causadas pelo hormônio e tem também doenças que são causadas pela deficiência do hormônio, né? A falta do hormônio ali também gera algumas doenças. Então, hoje em dia, assim, a gente continua castrando animais. Sim. Quando a gente fala assim, em grandes populações, controle de populações, ONG, né? A gente ainda continua castrando todo mundo. Mas quando é um animal individual, assim, que você tem lá, eu tenho um animalzinho na minha casa, um cachorrinho. Eu quero castrar. Então, a pergunta é por quê, né? Vamos castrar por quê? Por isso. Então, se eu tiver motivos ali mais importantes... Tá? Para aquele animal específico, a gente pode decidir pela castração. Né? Se eu tiver motivo para não fazer, a gente decide por não fazer. Né? Porque assim, eu vou evitar algumas doenças, mas também eu posso causar outras. Né? Né? Mas isso é uma coisa assim que a gente já tem um podcast que a gente fala sobre isso com o cirurgião, com o Daniel. Né? Tem uma primeira parte também que a gente fala com a cirurgiã também, né? Com a Gabi, né? A doutora Gabi. E, então, assim, assiste lá, gente. É muito legal falar sobre isso. Sabe? Hoje a gente fala muito em castração, de macho, de fêmea. Então, tem algumas coisas mudaram. Então, assiste o podcast lá, meu com o Daniel. Né? O Daniel, que era o ex-presidente, né, do Conselho do Colégio Brasileiro de Medicina Veterinária. Então, ele traz, assim, tudo sobre esse tema, tá bom? Bacana. Eu vou assistir, viu? Eu vou assistir. Isso é legal. Tem muito interessante, viu? Interessante. Até eu já quero convidar vocês também para assistir, gente, os nossos outros podcasts. A gente tem podcast para falar de cirurgia, tem um podcast para falar de silvestres, né, tanto da parte médica, né, e doenças e tratamento com a doutora Mel, né, com a Melanie Leite.
Temos também um podcast que fala sobre silvestres com o Sérgio Rangel, Sim. que é o biólogo aí, que conhece tudo sobre silvestre. Então ele fala de manejo, fala de uma série de coisas aí sobre os animais silvestres, o que você pode ter, o que você não pode ter, o que o IBAMA autoriza, o que não autoriza, né? Temos também aí com o Rafa, que a gente fala bastante sobre a preparação para ser um veterinário, né? Sobre cirurgia também, sobre esse mundo da veterinária aí, que tem muitas facetas, né? Muita área para trabalhar. Temos uma parte específica só de dermatologia. Eu gravei com a doutora Júlia, que ela é professora, doutora nessa área de dermatologia, né? Coordenadora também de cursos. Então ela traz tudo sobre dermatologia. Então a gente tem bastante coisa já. Estamos no 7, mas a gente tem bastante conteúdo, Bom demais. Rodrigo. Então aí, tá bem nessa correria para fazer mais, né? Trazer gente, porque assim, acho que é um papel nosso, né, como profissionais, trazer informação para as pessoas, né? Sim, claro. Na minha área de veterinária, existem muitas dúvidas. O doutor chega, às vezes, ali na clínica com muitas dúvidas. Então, eu sempre falo para eles, né, quando eu atendo um paciente, na parte de dermatologia, então a gente faz toda a anamnese, né? A gente conversa com o doutor sobre todo o histórico daquele animal, né? Fazemos os exames físicos que tem que fazer, então, fazemos tudo. Mas eu tenho uma parte que eu gosto de fazer, que é explicar sobre a doença, por que o animal adquiriu aquela doença, né? Sim. Como que é o tratamento da doença. Então eu explico tudo, porque assim, a pessoa que está do outro lado, é ele que vai continuar com o tratamento, né? Sim. A gente falou tudo que tem que fazer e é ele que vai continuar. Então ele tem que entender para ele poder fazer certo, Sim, né? claro. Eu sempre falo assim para o pessoal, olha, isso é uma obrigação minha, né? Eu tenho que explicar. Eu não posso só falar assim, ó, tá com isso, toma isso que vai sarar. Não é. Não é só resolver, né? É por que aconteceu isso, né? E o que vai fazer para não acontecer novamente. Exatamente, né? E a pessoa, assim, ela adere muito mais ao tratamento, Sim, né? claro. No caso da sua cachorrinha, você experimentou isso, né? Isso. Você chegou, você descobriu que era importante ter um plano, né? Era importante fazer um tratamento conforme foi indicado. E isso mudou completamente até ali a vida do animal e a sua também, né, Rodrigo? Porque Pois você teve uma nova decisão aí na sua vida, né? Ela já está com 7 anos, a Sami, né? E a nossa filha de 4 patas, nossa peludinha, é membro da família. Agora recente, a foto de Dia das Mães era minha esposa, as 2 filhas da gente, mais a Sami, que é a terceira filha. As humanas e a filha, né? Legal. É engraçado, é isso, né, doutor? Cada vez mais está criando essa cultura, né? A gente sabe que é um mercado que veio da pandemia para cá crescendo, não para de crescer. E plano de saúde pet, eu acho que as pessoas precisam conhecer mais, precisam entender realmente qual é o propósito, né, de plano de saúde pet. E o animal saiu do quintal, né, Rodrigo? Antigamente a gente pensava assim em animais, cães, gatos, principalmente no interior, né? Eu sou do interior, então assim, eu lembro muito, quando eu era moleque, na rua, você morava numa rua ali no bairro da cidade do interior, e ali você tinha assim um monte de cães que era de todo mundo. Era de todo mundo, de ninguém, né? Porque eles ficavam na rua, todo mundo ali, cães comunitários, todo mundo dava comida para esses cães. Eles entravam, um dia dormia na sua casa, um dia dormia na casa do outro, dormia na rua. Ninguém maltratava, todo mundo cuidava, mas eram cães assim que estavam ali no ambiente deles, né? Hoje esses cães saíram do quintal, né? Saíram da rua. Esse cão mora dentro da sua casa, né? Dorme na cama, Dorme na né? cama, no sofá. Tá mais fácil o marido dormir no chão e o pet na cama, né? Desse jeito, né? Hoje em dia. Virou membro da família mesmo, né? Eu falo que o cliente da Care, doutor, é o pai de pet. É o tutor pai e mãe de pet, né? A gente sabe que ainda existe, né? Principalmente no interior, pessoal um pouco mais grosseiro, mais ignorante, que ainda trata cachorro como cachorro. Sim. Isso está diminuindo cada vez mais. Mas eu falo que o cliente da Care não é o dono de cachorro, é o pai de pet. É o que realmente quer tratar com carinho, quer tratar com cuidado, e aí a Care entra para juntar esse propósito. Que legal. Muito bom, Rodrigo. Assim, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? O cuidado com o animal passa por aí, né? Eu acho que até de uns tempos para cá, né, foi surgindo planos de saúde. Eu acho que até demorou um pouco, né? Sim. Né? Mas como você disse, na pandemia muita coisa mudou também, né? Acho que as pessoas tomaram mais consciência
dali até da própria casa, de quem mora ali na casa, da importância que aquele animal tem, né, na nossa vida, né? E vice-versa, né? Você cuida ali do animal, trata melhor, o animal vive melhor, mas ele também traz um retorno ali É, de emoção, né? De cuidado também, né? é isso, né? É uma coisa que já existia, porém foi descoberta, né? Eu falo que na época da pandemia, aquela incerteza, né, das pessoas não saírem de casa. Então, você sabe, tem gente que mora só até hoje, mas essa pessoa sai para trabalhar de manhã, só chega à noite, então só vai para casa para dormir. E já pensou você passar 3 meses trancado em casa sozinho no lockdown, sem poder falar com o vizinho, sem poder viajar, sem poder fazer nada? Então, nesse momento de carência, né, que foi descoberto aí esse filho, né, esse pet que chegou para dar carinho, para dar amor. E aí, depois que isso foi descoberto, não para, né? Cria uma cultura e um vai passando para o outro, as pessoas vão descobrindo, vão conhecendo e não vai parar esse mercado, né? Você sabe que em Nova York tem mais pet do que criança. É mesmo? Isso. Mais pet. Tem mais pet do que criança. E o governo lá já declarou que pet é membro da família. Olha só que interessante, né? Tá mudando completamente, né? Isso. Eu estava lendo um artigo essa semana, se eu não me engano é na Bélgica, né? Na Bélgica eles cobram um imposto para você ter um animal. Vou checar de novo se é na Bélgica, mas eu acredito que é na Bélgica. Eles cobram um imposto para você ter um animal e isso está sendo revertido ao cuidado do animal ali no país, nas cidades, né? Muito então você bacana. tem ali saquinhos, né, para você colher, por exemplo, o dejeto do animal e colocar. Se tem praças com água, uma série de coisas. Então, benefícios também que está voltando para os animais, né? E que também para mostrar assim, a importância de você ter um cuidado com o animal, né? Isso faz todo sentido. Muita coisa está muito importante. mudando nessa relação, né, animal, né? Inclusive leis, né? Um dia eu quero trazer também aqui um amigo meu que é veterinário e advogado para falar sobre as leis, porque está mudando Sim, também, né? sim, claro. Antigamente o animal era algo que pertencia a você. Você era dono do animal, né? Hoje, como você disse, sendo um animal mais próximo da família, é como se fosse um filho. Então eu estou ali como um pai, mãe de pet, né? Mas o Conselho Federal de Medicina Veterinária, hoje, eles têm uma das resoluções, eles decidiram que o animal, né, você tem o animal, você não é um tutor, você é um responsável pelo Sim, animal. Então o termo hoje em dia, para você colocar no prontuário, né, e para você tratar a pessoa, é responsável. Ou seja, isso muda muita coisa. Sim, Né? Se você é claro. você chega na clínica e você é responsável pelo animal, você tem que realmente assumir uma responsabilidade pela doença, pelo tratamento, né? Olha como que vai mudando as coisas, Tem que né? cuidar, né? Você vê que não para, né? Cada vez mais tá tendo alguma coisa aí que a mídia tá mostrando, né? Teve aquela história daquele cão orelha, né? Hoje você não pode mais chamar de vira-lata, né? Hoje é sem raça definida. Tem essa definido. E assim vai, não para. Outra coisa interessante também que a gente acompanha bastante, que a Care também tem essa parceria com as empresas, é que hoje o plano de saúde PET ele já serve como benefício para o funcionário. Então já existe uma lei, se eu não me engano, de 2023 ou 2022, que plano de saúde PET para a empresa já serve como benefício para o colaborador. Olha só. Isso. Como também tem outra lei também para a empresa, que a empresa precisa cuidar da saúde do funcionário, né, da saúde mental. E o plano de saúde PET também entra nessa linha aí, porque você colocando como benefício para o seu colaborador, mostrando que você está se preocupando até com o pet dele, que é uma das coisas que ele mais ama, né? Você está cuidando da cabeça dele, você está cuidando dele. E sem falar que um animal saudável, né, ele também é parte de uma sociedade saudável, né? Porque Sim. o animal doente, ele traz doenças também, né? Que a gente chama das zoonoses, tudo, né? Então, quando você cuida dos animais, você não está cuidando só ali do cachorro e do gatinho. Sociedade. Você está cuidando de toda a sociedade, Isso é né? verdade, isso é verdade. Sociedade. Legal, Hoje existem esse programas, né? Existem vários programas municipais, estaduais, até programa federal agora que incentiva, né? Mas a gente sabe que tudo isso existe um limite, né?
Existem hospitais públicos, mas para você ir no hospital público, né, não é tão acessível, são filas, precisa agendar, né? Sim. Porque são... Então, a Care, na realidade, quer que você não tenha problema. Perfeito. Eu estava, antes da gente começar a gravar, Rodrigo, eu recebi uma mensagem, um WhatsApp de um deputado. Sim. Que ele estava falando assim, que ele está propondo uma lei, né, para que empresas, em parceria com ONGs, forneçam ração para as ONGs, para esses animais, e tenha desconto em impostos. Ah, bacana. Né? Eu achei interessante, né? Eu nem respondi ele, mas achei interessante, porque tudo caminha para isso, né? Você consegue envolver mais pessoas, mais empresas, e gerando esses benefícios aí que a gente acabou de falar, né? Um animal bem cuidado é um animal que vai melhorar a sociedade. Sim, a gente está falando de cuidar de vida, né, doutor? Cuidar de vida, então esse é o propósito, né? Cuidar das vidas desses bichinhos. Então, realmente faz todo sentido essa parceria, né, entre o público e o privado para que possa cuidar de mais vidas. Sim. Legal. Bacana. Rodrigo, falando em acessibilidade, assim, para você usar o plano. Aplicativo. Tem um aplicativo da Care que você pode baixar no celular. Hoje a gente faz a nossa vida está no celular hoje. Né? A gente faz tudo pelo celular. Você tem um aplicativo que você ali consiga acompanhar consultas, acompanhar ali... A vacina está vencendo. Ou toca ali um sinalzinho mostrando que eu preciso... tenho que ir lá vacinar... Como que é esse aplicativo da Care? Tem tudo. A Care tem um aplicativo que é muito fácil de baixar, né, que é Care Plano de Saúde Animal. E você, quando se cadastra e vira tutor, você já tem acesso a esse aplicativo. Então você acompanha desde a carteirinha virtual com a fotinha do seu pet lá, como todo o cadastro, como você pode solicitar, retirar o boleto bancário para pagamento. Você pode achar a clínica credenciada mais próxima da sua casa ou por especialidade. Como também você pode acompanhar o prontuário, todo o atendimento, quando você fez a vacina, quando é que você vai poder fazer a próxima vacina, carências, você acompanha tudo na palma da mão. Tudo ali no aplicativo. Sem falar do telemedicina veterinário, que tem um botão lá que você vai ter um atendimento, né, do veterinário. Então também está no nosso aplicativo. Você pode, pelo próprio celular, você pode acessar um veterinário no momento ali e fazer uma consulta. Sempre vai ter um veterinário de plantão, né? É 24 horas por dia, qualquer dia do ano. Então, domingo, de 4 horas da manhã, pode ligar que vai ter um veterinário para atender. Ah, perfeito. Então eu entro pelo próprio celular e consigo acessar um veterinário. Isso. Esse veterinário não é de uma clínica específica, ele está em toda a rede. Isso. Em toda a rede. A Care tem uma plataforma, né? Vamos supor como se fosse a Uber, né? Quando você discar, vai aparecer um veterinário, vai tocar para um veterinário atender. Se esse veterinário tiver em atendimento com outro cliente, vai aparecer para um outro veterinário atender. Até que um veterinário atenda e faça o seu atendimento. E esse veterinário, é um veterinário que ele se cadastrou na Care e já consegue oferecer esse serviço, ou é um veterinário específico que a Care contrata para isso? Como que é isso? Não, é um veterinário que está cadastrado e apto a fazer esse atendimento, né? Ele está cadastrado nesta plataforma. Tá. Então, se um veterinário está assistindo a gente, falar, eu quero me cadastrar na Care para oferecer meu serviço, seja online, seja numa clínica, a domicílio, ele pode fazer? Pode, fala com a gente. Hoje a Care só credencia, na realidade, aonde está atuando, né? Aonde tem a atuação. A Care tem atuação em São Paulo e no Nordeste, na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e em Belém do Pará. Então, se você é um veterinário dessa região, entre em contato com a Care, que a gente vai ter o maior prazer em iniciar essa parceria. Fantástico. Se falando nisso, a gente está quase numa rede nacional, né? A gente está crescendo bastante, aí a Care está crescendo bastante, a expansão. Se eu estou aqui em São Paulo, contratei o plano para o meu cachorrinho, mas fui de férias para o Recife, pode ser atendido lá?
Pode sim, né? Então, aonde tiver uma rede credenciada da Care, você pode ser atendido. Então, vou inverter. Você é de Pernambuco, pegou o carro, foi ali na Paraíba, leva o pet numa clínica lá que ele vai ser atendido. Você saiu de lá, foi em Natal, no Rio Grande do Norte, leva numa clínica lá que você vai ter atendimento. Pegou um avião, chegou em São Paulo, vai lá na rede credenciada, entra no aplicativo, procura a rede credenciada próximo do bairro que você vai estar, que você vai ter um atendimento sem burocracia alguma. Fantástico. Falando nisso, Rodrigo, em termos de rede nacional, de expansão, quais os planos aí que vocês têm para atingir todo o nosso... O Brasil é muito grande, né? Mas quais os planos que vocês têm aí para expandir aí para o mercado? Então, a gente vem crescendo bastante, né, doutor Hélio? Mas eu falo que cada passo de uma vez. Então, hoje, a Care recebe solicitações de credenciamento de todo o Brasil. A gente recebe solicitação de Brasília, recebe solicitação de Curitiba, solicitação do Mato Grosso, mas a Care não abre a clínica para trabalhar sem propósito. Certo. Porque se eu credenciar e não tiver cliente naquela região, o prestador não vai receber nenhum cliente para atendimento. Certo. Então não vai fazer sentido. Eu falo que a Care é um produto que ela está ali para agregar para que todo mundo ganhe. Quero certo. que o veterinário, o prestador ganhe, quero que o tutor ganhe e que o pet ganhe com isso. Sim. Então, só faz sentido a gente credenciar naquela região que a gente atua. Certo. Mas já existe planejamento estratégico, né, para agora no segundo semestre a gente já iniciar em uma outra região, né, e não vai parar por aí. Cada vez mais expandindo. Até a gente atingir todos os estados do Brasil. Perfeito. Rodrigo, e só cresce quem é bom, né? Quem é ruim não cresce, né? Quais os diferenciais? O que você pode destacar assim, de diferenciais que vocês projetaram para a Care? Você já falou bastante sobre isso, mas assim, só para a gente retomar esse assunto, e quais diferenciais que você tem em relação a outros planos para você mostrar para o tutor que vale a pena ter um plano da Care? Então, vamos lá. Como a gente já falou aqui, ó, a Care tem um atendimento humanizado. Tá. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Care sem coparticipação. Então, você contratou o plano, né, da Care, você não vai pagar coparticipação. A Care quer que você leve seu pet para fazer prevenção. Então, diferente de outros planos que quer que você não use, com a Care é diferente. A Care quer que você use. A Care quer cuidar do seu filho de 4 patas. A Care quer que o veterinário faça atendimento, para que faça sentido todo esse ciclo. Então é isso, a Care tem cobertura simples, a cobertura mais completa, né? Certo. Então você pode castrar, pode fazer cirurgia, vamos falar de uma cirurgia ortopédica, vamos colocar placa, vamos colocar lá... Cobre também. Cobre, né? Então, sem falar da economia no bolso do tutor, né? Que é que você paga aquele valorzinho ali recorrente por mês e que você tenha uma tranquilidade financeira. Perfeito. Muito bom. Vamos lá. Quando a gente fala assim em diferenciais, né? E você já destacou esses pontos importantes aí, que não ter coparticipação, que você... A carência tem? Deixa eu te perguntar isso. Tem carência? Tem carência. Assim como todos os planos PET tem carência, mas a Care vem com um diferencial também de ter carências reduzidas no mercado. Então, com 6 meses de plano, você já pode fazer cirurgias. Coisas que a maioria dos planos só cobre a partir de 1 ano, né? Consulta, você já pode fazer com 30 dias. Mas de imediato a gente já libera consulta de urgência e emergência e uma consulta de telemedicina. Perfeito. Então, com a Care você está coberto ali desde o início que você faz a contratação. Perfeito. E se eu contratei o plano, dessas modalidades, eu cheguei na clínica, estou fazendo a consulta, aí é solicitado um exame de raio-x, por exemplo. Mas o meu plano não cobre. Eu posso comprar esse raio-x ali através da Care, ou nesse caso eu faria direto com a clínica, ou existe uma carência para comprar? Como seria isso? Nesse caso, a Care ela não vende procedimentos. Tá? Então a Care vai cobrir tudo aquilo que você contratou. O que você não contratou, infelizmente você vai ter que estar acertando direto com o veterinário. Certo. Entendeu? Mas aí existe uma facilidade, né, de você já estar indo numa rede credenciada, onde a Care já vai estar cobrindo parte dos procedimentos que estão sendo solicitados.
E aí algo que não que Mas não pode cubra. fazer um upgrade ali no plano. Vou imaginar assim, eu contratei um plano básico. Mas estou ali no meio da consulta, vi que meu animal precisa de fazer alguns exames. Vou contratar uma nova modalidade. Eu posso mudar? Sim, pode. E é isso que acontece muito, viu? As pessoas entram no plano mais básico, começam a conhecer o produto e vê que pode ter algo melhor para o seu pet. Perfeito. Né? Então, a gente tem várias vezes pessoal migrando do Plus para o Premium, do Premium para o Max e assim sucessivamente. E aí o que é que acontece? Agora, quando migra, precisa aguardar a carência daquilo que está sendo contratado a mais. Certo. Tá? Como todos os planos, né? De Isso. humanos, inclusive, né? Isso. Sempre tem uma carência. Né? Se tiver uma doença também pré-existente ali, você tem uma carência maior. Enfim, funciona mais ou menos dessa forma. Mais ou menos assim, doutor. O que acontece muitas vezes é que na hora do vendedor vender o produto, né, a gente está falando, a Quer está distribuindo o produto em todos os corretores de São Paulo. Certo. Então vamos lá. Um corretor às vezes não tem um conhecimento técnico suficiente do produto. Então na hora de vender, ele termina que ele vende o mais básico porque ele acha que é mais fácil vender. Certo. Né? Só que o cliente não contratou o produto melhor da Quer porque não foi oferecido. Então, quando ele chega numa clínica para atendimento, que ele descobre que a Quer tem um produto que cobre mais procedimentos, ele pede para migrar. Pede para migrar, né? Isso. E aí faz a carência ali normal e depois já começa já começa ser a utilizar. atendido e vai ser atendido do plano que ele tinha anterior. Sim. Normalmente. Até o fim da vida do seu pet. Até o fim da vida do pet, né? Que tá vivendo cada vez mais, né? Cada vez vivendo mais. E a coisa que você comentou sobre a medicina preventiva, né? Quando você contrata um plano, você está contratando também o que? Uma medicina preventiva para o animal. Sim. Porque você tratar do animal como de humanos de forma preventiva, fazendo os exames regulares, né? Fazendo as vacinas, né? Passando por um nutricionista para você fazer uma alimentação ideal para o animal, quando é filhote, quando é adulto, quando é sênior. Ou seja, fazendo esse check-up geral, que é o que nós chamamos de medicina preventiva, você prolonga muito a vida do animal, né? A gente vê animais que antes viviam aí 7, 8 anos e está vivendo 10, 12. Quando você aumenta 1 ano para a vida de um animal, você aumentou bastante, né? Aumentar 2 anos, você aumentou bastante. Porque assim, tem animais que vivem menos, animais que vivem mais, dependendo da raça, mas o animal que vive 8 anos, na média, viver 10, né? Você aumentou muito uma grande a vida vitória, dele, né? E a medicina preventiva e esse cuidado diário, né, do dia a dia, muda tudo isso, né? Isso, doutor. O senhor vai saber falar mais do que eu. A cada um ano pet é como se fosse quantos do ser humano? Então, isso tem uma relação assim, de 7 a 10 anos. Né? Então a gente está falando de 2 anos, a gente está falando de 15 a 20 anos a mais. Bastante, né? Então né? é muito tempo. Né? É para isso que a Quer existe, né? Para que a gente realmente tenha o propósito de cuidar da saúde do pet preventivamente. Rodrigo, cães e gatos. Existe alguma diferença entre eu contratar um plano para o meu cão ou para o meu gato? Ou tem diferença eu contratar um plano para o meu cachorro, que é um gigante, que tem expectativa de vida ali de 7, 8 anos, ou para uma raça pequena, que eu sei que vive 15, 20 anos. Tem alguma relação, alguma diferença ou não? Não tem, doutor. Cão e gato, o valor é o mesmo. A gente sabe que os procedimentos para pets maiores são procedimentos mais caros, né? A gente está falando de uma internação, de uma castração, né? Por peso. Então, quanto maior for o pet, mais caro é. Mas a Quer também não diferencia na hora da contratação. Né? O tutor, né? O pai do pet, ele vai pagar o mesmo valor se for um chihuahua e o mesmo valor se for um dog alemão. Ah, perfeito. E quanto à idade? Existe um limite? Por exemplo, meu animal está com 15 anos, como se eu tivesse lá, sei lá, nos meus 90 anos, e para o humano aumenta muito o valor, né? Aumenta muitas coisas, né? Muda muitas coisas, né? Cada aniversário você recebe aquela cartinha lá, né? Que teve um ajuste. Como é isso? Existe isso para os animais também, em termos de contratação? A idade é mais barato, né? A idade X é mais caro? Isso, a tabela da Quer é por faixa etária, né? Ela é de 0 a 5 anos, de 6 a 10 anos e de 11 a 15 anos. Certo. Acima de 15 anos,
A Care não faz mais o plano. Porém, no Plano Fast, que é aquele plano que a gente falou lá no início, que cobre vacina e teleconsulta, você pode fazer até 20 anos. Certo. Isso aí o limite já é maior. Isso, Então, esse aí o limite já é maior, né? Porque vai cobrir as vacinas e teleconsulta é um propósito diferente. Certo, perfeito. Legal. E, então o plano é para cães e gatos. Se eu tiver um porquinho da Índia lá, um coelho, não posso incluir. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas futuramente... Tem muitos pedidos, muitos viu? pedidos, né? Muitos pedidos. A gente sabe que esse mercado tem muitos amantes desse mercado. Então, desde parceiros veterinários que falam que a gente precisa incluir isso, porque eles têm muitos clientes que eles podem indicar, né? Como eu falei anteriormente, várias pessoas já entraram em contato para tentar contratar. Uma das coisas que você comentou, né, que você precisa ter um número, né, de inscritos ali no plano para isso justificar você ter esse atendimento, né? Cães e gatos tem bastante e tá aumentando. Mas, por exemplo, vou imaginar assim que eu tenha meu cachorro, meu gato e meu passarinho. E se eu pensar tudo isso em números, não funcionaria? Assim, não funcionaria porque o plano ele é desenvolvido para o atendimento de cão e gato. Quando a gente passa para um outro tipo de animal, já seria uma outra tabela, já teria que formatar, né? Um outro veterinário especialista naquele animal. Nem todo mundo atende tartaruga, passarinho, né? Seria mais ou menos por isso. Eu tenho que ter os animais certo, né? Relacionado à quantidade de clínicas. Uma rede que entregue, entrega, né? E os veterinários preparados para esse atendimento. Exatamente, né? A Care gosta de prometer e cumprir. Né? Então a gente realmente veio para fazer história. Então não adianta eu lançar um produto que eu não vou entregar, né, uma qualidade. A gente vê, falando em humanos, plano de saúde, tem umas brigas judiciais imensas aí, né? Porque tem planos que quebram, tem planos que oferecem uma coisa e não atende, tem planos que vende, né, sua carteira para outros e fecha, enfim. Pode acontecer mil coisas, né, Rodrigo? É seguro ter um plano PET? Então, doutor, eu vou responder da seguinte forma. É seguro ter o plano de saúde da Care. O plano de saúde da Care eu garanto. A Care está no mercado há 6 anos, entregando tudo aquilo que a gente promete, com o pé no chão e fazendo o melhor do básico. Perfeito. Então, pode contratar a Care, que a Care eu garanto. Não vai ter problema. Não vai ter problema. Tá. Perfeito. Bom, Rodrigo... É o básico bem feito, tá? É o básico bem feito, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Isso é uma coisa legal, né? Eu coloquei algumas coisas aqui, que a gente conversou em vários assuntos já. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal também, são histórias, né? Você começou contando a sua historinha aí da Lulu, né? Isso. Que chama Sami, né? Sami. E por isso aí você desenvolveu o seu plano de saúde, né? O que você encontra aí hoje em dia nesse mercado, que você tem contato com um monte de clínica, um monte de veterinário? Tem alguma história, tem alguma coisa legal que você encontra, assim, que você gostaria de passar pra gente? Nordestino sempre tem muita conversa, lá muita história, né? Tipo, lá muitas coisas acontecem, né? O que você... Rapaz, eu gosto muito da história da galinha na UTI, né? A galinha na UTI, cara. Eu nunca imaginei que eu ia ver aquilo. A gente visitando um grande hospital veterinário aqui em São Paulo, a gente encontrou a galinha recebendo soro lá, internada na UTI. Então isso foi muito engraçado, né? Que não é uma coisa tão normal de se ver, né? Não é comum, é comum. Mas não tem plano para galinha ainda, né? Ainda não. Ainda não, mas quem sabe no futuro, a Care, né, desenvolva aí também plano para atender esses outros animais também, né? Isso. Rodrigo, e como que é? Você está sozinho nesse seu projeto? Como que você desenvolveu? Se você encontrou pessoas que acreditaram no seu produto, no seu sonho, como que vocês estruturaram tudo isso? Não, a Care, quando ela foi desenvolvida, né, foi desenvolvida com 4 amigos, né, 4 amigos que viraram sócios, né, então a gente tem um sócio da área jurídica, especialista na área jurídica, que ajudou bastante a gente a desenvolver os melhores contratos, toda a parte
legalidade do produto, né? Como a gente também tem um sócio veterinário, né, com uma vasta experiência no mercado do veterinário, com mais de 30 anos de formação, né, que também abriu o mercado para a gente, que assina pela empresa. Então, a Care, na realidade, hoje é a junção desses 3 sócios, né? Eu mais ligado na área comercial, né? Certo. Mas a parte de expansão, né? E toda essa parte de gestão, mas a gente tem aí na nossa staff também, né? O Dr. Aloysio, que é nosso sócio e é diretor jurídico da empresa, como também temos o Dr. Fernando, que é o nosso diretor técnico. Perfeito. Voltando na pergunta, né, que nós fizemos antes, no comentário que nós fizemos antes, isso é o que traz também segurança, né, para as pessoas que querem contratar um plano, sabendo dessa estrutura toda, Sim. que as coisas vão dar certo. Sim, vai ser vendido, vai ser entregue. É isso, é propósito, né? A gente precisa entregar, não é nenhuma aventura, né? A Care foi criada realmente com propósito. Rodrigo, em relação à clínica, que está associada a vocês, a gente tem planos de vários valores, né? Em relação à rentabilidade para a clínica, né? Se eu contrato planos no valor assim, vamos dizer assim, que cabe no bolso, tal, porque é para todo mundo, né? Mas eu vou ter que oferecer uma série de serviços. Em relação à rentabilidade para a clínica, o quanto isso é vantajoso para a clínica, em termos financeiros? Então, doutor, claro que a gente não paga o mesmo valor da sua consulta particular, né? A Care paga um valor um pouco abaixo. Porém, é um valor de mercado, né? É um valor muito justo, né? Assim como eu falei algumas vezes aqui, a Care também pensa no parceiro, no veterinário e na clínica. A Care é justa. Então, a gente tem uma tabela que realmente seja atrativa e que a clínica vai ganhar na recorrência, vai ganhar no volume, vai ganhar naquele cliente que ele não tinha ou naquele cliente que está precisando de um atendimento que não tem condições de realizar todos os procedimentos porque não pode pagar. Sim, em termos de vantagem, então, para uma clínica associada, um hospital, seria também esse volume, né, essa forma de conseguir um novo cliente. Sim. Tá? O que a Care pretende fazer para trazer mais pessoas para as clínicas, para os hospitais? Por exemplo, eu contrato o plano, né? Vamos imaginar assim, a clínica atinge uma série de pessoas através de publicidade, enfim, mídia, né, no geral. A Care faz alguma coisa para poder trazer o pessoal, né, para as clínicas também? Em termos de mostrar ali um trabalho conjunto com um parceiro? No nosso aplicativo, ele tem como localizar uma clínica credenciada, né? O tutor pode localizar de acordo com o bairro ou por especialidade. Então, se ele vai lá e coloca, eu quero um dermatologista em tal bairro, então vai diminuindo a quantidade de pessoas que são especialistas em dermatologia e vai aparecer aquelas opções para ele. Então, de certa forma, esse cliente já vai chegar a essa clínica, provavelmente seria um cliente que essa clínica não teria. Então, ele ganhou. Mas o que é que a gente faz? Eu convido as clínicas para a gente construir algo junto, algo gigante. Então, a Care tem toda a equipe do comercial para dar suporte, para estar deixando brindes, né, ali para ter visibilidade dentro da clínica, para a gente estar fazendo alguma ação junto, né, alguma ação de marketing, alguma ação de estar dentro da clínica ali, conversando com os clientes, presenteando os clientes com brindes, tirando as dúvidas sobre a importância do plano de saúde PET, e a gente tentar construir isso junto para que tudo isso faça sentido e a gente possa ter uma recorrência maior dentro da clínica. Legal. Em termos de segurança para a pessoa que contratou o plano, por exemplo, eu contratei o plano numa modalidade que atenda uma consulta especializada. Tá. Plano Plus. Plano Plus. Então, eu atendo ali cardiologia, dermatologia. Qual o critério, assim, para quer selecionar, né, uma clínica ou um veterinário para que dê esse atendimento especializado? Né? Por exemplo, em termos de certificação.
quais exigências que vocês na clínica, ó, eu quero cadastrar a minha clínica para atender cardiologia. O que eu preciso fazer? Né? O que vocês exigem para eu provar que eu vou dar um atendimento especializado para o cliente? Então, o que é que acontece? Hoje a CARE não credencia por credenciar. Hoje existe um estudo de mapeamento, né? A gente entende a necessidade da região. Vou dar um exemplo. A gente não credencia um dermatologista do lado do outro ou na mesma rua, porque a gente entende que um vai concorrer com o outro. Então, por mais que a CARE precise ter uma rede credenciada grande para atender os nossos clientes mais próximo da casa dele, a gente também preza para que o parceiro também tenha uma saúde de não ter uma concorrência ali tão próximo, né? Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente identifica que precisa de um especialista ali na região e a quem entra em contato, né? A gente vai certificar que a clínica é uma clínica bem conceituada, que é uma clínica que não tem nenhum problema, que não tem nenhuma reclamação. O veterinário possui especialização. Que tem uma estrutura, né? E por final, se ele atende cada especialização, a gente peça que ele prove através de uma certificação. Certificação, currículo, tudo. Para que realmente ele prove que é um especialista e a gente deixe ele apto a atender. Tá. É uma outra coisa que eu acho bem interessante. Quando a gente monta uma clínica, então a gente chama lá a vigilância sanitária, a gente chama lá o CRMV, eles vão lá, eles fazem um estudo todo da clínica, né, para ver se está tudo de forma adequada, conforme as normas, para você fazer um atendimento que seja um atendimento sem riscos, né, para o animal, né, riscos das mais variadas formas, contaminação, enfim, que esteja tudo dentro da lei. Né? Vocês verificam isso também, se a clínica está dentro dessa... trabalhando de forma correta dentro do que são as normas ali de vigilância e de CRMV? Sim, assim como eu falei anteriormente, a gente olha, né, a estrutura da clínica, se realmente é uma clínica apta a ser credenciada da CARE, a atender os nossos clientes, né? E a gente começa a acompanhar, depois do credenciamento, a gente tem toda a equipe de suporte que acompanha. Então, assim, se existe um cliente que vai para um atendimento, se ele não ficou satisfeito, se ele tem alguma reclamação, ele vai fazer uma reclamação no saque, a gente vai investigar se realmente aconteceu alguma coisa e se for o caso da clínica não estar apta, a gente vai convidar a se retirar, né, a descredenciar. Perfeito. Legal, Rodrigo. Rodrigo, quero agradecer muito você aí por trazer essas informações para a gente sobre o plano de saúde, de forma específica aí do plano CARE, né, ser nosso amigo aí, nosso parceiro lá na clínica. A gente está muito feliz de ter essa participação aí com você, de poder oferecer esse serviço. Né? A gente está falando para o pessoal, né, mostrando que é aquela também, né? Já estamos tendo atendimentos. Então, eu quero agradecer você por essa participação e queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal que vai assistir a gente. Então, doutor Hélio, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar perto de você, né, um doutor renomado em São Paulo. Né? É isso que a gente quer construir, parcerias com pessoas de propósito, né? E eu queria convidar o pessoal que ainda não tem plano de saúde PET ou que tem um plano de saúde PET que não está entregando aquilo que você precisa, que venha para a CARE. A CARE tem uma rede ampla, é uma empresa que não para de crescer, é uma empresa que dobra todos os anos, né? E Dr. Hélio é a prova disso, que a gente entrega. Está tendo atendimento na clínica dele, são clientes satisfeitos e estamos construindo algo gigante no Brasil. Vem com a CARE. Isso aí, pessoal. Na clínica Dr. H, a gente já atende o plano CARE, todas as modalidades, tá bom? Passa lá para vocês conhecerem a clínica, quem não conhece ainda, conhecer o plano também. E aí, o que vocês precisarem, dúvidas, mande aí perguntas, a gente responde também pelos nossos canais de comunicação. Inscreva aí no YouTube, no nosso podcast, Pode Latir, Pode Miar. A gente está no Spotify também, no Instagram. Tá bom? Vai aparecer um QR Code, né, para você certificar aí qual é a rede credenciada aqui da nossa região. Então a gente vai colocar um monte de coisa aí para facilitar para você conhecer aí a nossa clínica, conhecer o plano de saúde. Rodrigo, mais uma coisa que eu queria falar para você, para a gente encerrar. Fale para a gente aí do seu Instagram, o Instagram da CARE, como que as pessoas aí acham aí na mídia,
os meios aí que vocês têm para interagir com esse pessoal. Então vamos lá, pessoal. Vocês podem seguir @quer plano de saúde animal, tá? E se quiser também pode me seguir, que vocês vão acompanhar um pouco da nossa história, das nossas andanças aí pelo Brasil, né? Que é o Rodrigo Lemos Agra. Pode seguir. Isso aí, Rodrigo. E, Rodrigo, como é um costume nosso aqui, uma forma de agradecimento também para as pessoas que contribuem com o nosso podcast, a gente sempre traz um presentinho, tá? Que é uma das nossas canecas aqui bacana. do Pode Latir, Pode Miar. E assim, um detalhe, ela é numerada. Então, esse é o nosso episódio 7, né? O nosso 7º episódio. Você pode ver aí na canequinha, né? Pode latir, pode miar, isso, pode abrir. Você tem aí a nossa caneca com o nosso logotipo, com o nosso nome e com a numeração, mostrando que você aí participou do nosso 7º episódio. Mostra né? pro pessoal aqui. Olha lá, número 7. Número Número da 7. sorte, hein? Número perfeito, hein? Né? Número 7 não é o número da perfeição? É o número 7, ó, 7 átomos, né? 7 camadas do átomo, né? Lá, 7 leis. Tem os 7 pecados também, né? Mas tudo é 7, né? É o número aí considerado o número da perfeição, né? Também trouxe uma lembrança aqui da Care. Legal, obrigado. Para você. Olha que legal. Pet Tem Saúde alguns, Care. isso. Tem uns itens aqui. Olha que Tem legal. alguns mimos aí. Fantástico. Olha que isso é uma camiseta? Tem uma camiseta da Care. Que legal. Camiseta, um boné. Eu vou botar esse boné aqui para falar tchau pro pessoal. Bacana. Aqui, ó. Aí, pessoal. Até mais. Até mais. Siga a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, até mais.